Turma, a prof de física me pediu para explicar para vocês por que nesse tipo de equação aqui, que a gente tem esta equação preta aqui, a gente pode cortar o m de todas elas e ficar desse jeito aqui. Então, aqui o GH igual a V ao quadrado sobre 2 mais GHB. Mas por que a gente pode cortar o m em todas elas? Então, assim, eu consegui pensar em 3 maneiras diferentes que matematicamente estão corretas do porquê que dá pra gente cortar o m. Então, vamos fazer uma delas. Primeira coisa, a gente trata aquele m como se fosse aquele nosso x das equações. Então, como a gente tem fração, sempre que aparece fração, soma, subtração de frações, a gente faz o quê? Faz o mínimo. Então, eu vou fazer a primeira coisa, o mínimo de tudo. Então, o mínimo de tudo é 2. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes MGHA, 2MGHA, igual. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes MVA ao quadrado, MVA ao quadrado, mais 2 dividido por 1, 2. 2 vezes MGHB, 2MGHB. Então, fiz o mínimo de toda a minha equação, dos dois lados da igualdade. Então, depois que a gente faz o mínimo de toda uma equação, a gente pode cortar o denominador. Então, o que resultou aqui? 2MGHA igual a MVA ao quadrado mais 2MGHB. Então, o nosso objetivo é tentar cortar o M, porque a gente acredita que dá para cortar o M em todas, mas como? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou isolar o M em cada um dos lados da igualdade. Como a gente faz nas equações para isolar o X, aqui eu vou isolar o M. Então, eu vou deixar o M do lado de fora, vezes todo o restante, 2GHA. Isolei o M aqui. Aqui eu tenho uma soma, também eu vou isolar o M, que daí eu vou fazer aquilo de colocar em evidência o X. A gente fazia isso nas equações. Aqui eu vou colocar o M em evidência. Como o M está nos dois, eu coloco o M na frente, abro parênteses e boto tudo que sobrou. Então, o M desta daqui já está aqui, então sobrou VA ao quadrado, mais o M dessa daqui já está aqui, sobrou 2GHB. Agora, o que eu vou fazer? Este M está deste lado multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, eu vou copiar o que está dentro do parênteses, copio tudo aqui, 2GHB, e este M que estava aqui multiplicando passa para o outro lado dividindo. Aí agora aqui, como a gente tem uma multiplicação, a gente pode cortar este M com este M aqui. O que sobrou? 2GH igual VA ao quadrado mais 2GHB. Aí agora vocês vão dizer, mas ainda não tá igual àquela que a gente queria chegar. É que agora assim, ó, o 2, por ser um número aqui, ele tá desse lado multiplicando, ele passa pro outro lado dividindo tudo. Então, GHA igual VA ao quadrado mais 2GHB. Esse 2 vai dividir esta daqui e vai dividir essa daqui. Podia botar inteiro, né? Mas eu já botei separado pra gente enxergar algumas simplificações. Então, o 2 estava aqui multiplicando, passou para o outro lado, dividindo. Esse GHA não tem o que fazer, é GHA. O VA ao quadrado sobre 2 também permanece igual. Agora, aqui este 2 corta com esse 2, porque aqui é multiplicação, então pode cortar. Sobrou GHB. Então, olhem aqui, a gente conseguiu demonstrar matematicamente por que lá no começo podia ter cortado os M's e ido direto para isso daqui. Ó, a gente chegou exatamente na mesma resposta. Então, esta é uma maneira de pensar por que o M pode ser cortado nesta equação. Outra maneira da gente pensar de como que daria matematicamente para cortar é, ao invés de fazer mínimo, já começar a dividir o M. Então, como? O M
está deste lado multiplicando. Ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar GH igual MVA ao quadrado mais MGHB. Esse aqui sobre... Opa, ficou muito pequenininho. Sobre 2, tudo isso sobre M. Então, este M que estava aqui multiplicando passou para o outro lado dividindo. Aí, agora, o que a gente pode fazer? A gente pode separar cada uma delas, como a gente tinha feito antes, colocar esta sobre M e esta sobre M. Então, vou fazer isso. GH igual MVA ao quadrado sobre 2 sobre M, mais MGHB sobre M. Então, só coloquei separado. O que vai acontecer aqui? A gente tem aqui uma fração sobre uma letra. Então, o que a gente faz? E essa aqui é a divisão maior. Então, a gente tem que fazer o quê? Copiar a primeira fração, que a primeira fração é MVA ao quadrado sobre 2, vezes o inverso dessa daqui. Essa daqui é M, na real ela é M sobre 1. O inverso dela é 1 sobre M. E essa daqui, a gente pode fazer o quê? Já cortar os M's como tá dividindo, sobrou GHB. Agora, o que a gente pode fazer? GH igual. Este M aqui, como aqui é uma multiplicação e um tá no numerador e outro no denominador, dá pra gente cortar. VA ao quadrado sobre 2 vezes 1, VA ao quadrado. 2, sobrou 2, mais GHB. Esta é outra maneira que a gente chega também na mesma equação simplificada lá, cortando os M's. Outra maneira de resolver uma equação é quando existe um número, uma letra, igual em todas elas, que a gente possa dividir. Por exemplo, quando a gente tem uma báscara, normalmente vocês aprendem com báscara do tipo assim. Dá pra gente dividir todos os termos por 2. A gente pode, antes de resolver a báscara dessa, dividir todos eles por 2. Se a gente fizer a báscara desta ou a báscara dela toda dividida por 2, que são outros números, a resolução fica diferente, mas o resultado é o mesmo. Então, a gente pode, numa equação, dividir ou multiplicar toda ela por um mesmo número. Isso funciona com as letras também. Então, a gente pode pegar todas elas e dividir todas por M. Então, ó, MGH dividido por M, igual MV ao quadrado sobre 2 dividido por M, mais MGHB dividido por M. Então, agora, para resolver aqui. Aqui esse M corta com o M, sobrou GHA. Aqui é o mesmo caso que anterior, eu copio a primeira fração vezes o inverso da segunda. E essa daqui já dá para cortar o M com o M. E agora ficou muito parecida com a que a gente tinha feito antes, né? Corta esse M com o M, sobrou GH igual a VA ao quadrado sobre 2 mais GHB. Então, essas são 3 regras que a gente pode fazer para cortar o M. Claro, devem existir até mais regras que a gente pode ir fazendo, outras regras matemáticas no meio, diferentes, mas eu acho que assim, alguma delas, acredito que vocês tenham entendido. Então, por isso que dá pra gente, lá no começo, quando tem o mesmo número, uma mesma letra, em todos os pedacinhos da minha equação, eu posso direto cortar o que tem igual e fica somente o que sobrou.